mas ele vai dar uma mexida na sua fisiologia. Vai cuidar mexer. a partir da coisa mais essencial, que é da fisiologia, que é o respirar. Olá, eu sou a Lígia do Mundo Terapeuta e para esse episódio 3 da série desse mês, que é Procrastinação, Motivação e Segurança, a gente convidou para voltar aqui a Patrícia. A Patrícia é terapeuta antroposófica e transpessoal e vai contar para a gente de um tema muito importante para nosso funcionamento todo, que é a respiração, e vai trazer também uma das técnicas que é possível trabalhar isso, que é o renascimento. Bem-vinda de volta, Paty. Muito obrigada pela sua presença. É um prazer, é super gostoso estar aqui com vocês. Eu estava refletindo bastante do que trazer aqui, né, sobre procrastinar, né, pessoas que deixam para depois, deixar para a última hora, enfim, né, e o quanto que de estresse isso gera para a pessoa, isso traz de desconforto para a pessoa, né. E realmente está muito ligado à motivação, né, se a gente for pegar a palavra motivação, é motivar a ação. E ela está intimamente ligada com a vontade da pessoa, com o querer, né? Tem a ver muito com o desejo. E eu vou explicar essa parte teórica, mas eu não vou ficar muito presa nisso, mas só para trazer uma percepção de ser humano, que como a antroposofia vê o ser humano. Ela divide em 3 sistemas, né? Tem o sistema neurosensorial, se a gente for pensar, o pensar, que ele está intimamente ligado na cabeça. Tem o sistema rítmico, que é ligado ao sentir, que está no tórax, e o sistema metabólico motor. São 3 sistemas, que está ligado ao querer, à ação, mais concentrado nos membros e nos órgãos metabólicos. Então, voltando, sistema neurosensorial, pensar, cabeção, sistema rítmico, sentir, tórax, e sistema metabólico, membros e órgãos metabólicos. Se a gente for pensar no sistema rítmico, no tórax, a gente vai falar um pouquinho de respiração depois. A gente tem o pulmão e o coração no tórax, certo? E eles são, olha que lindo, né? Eles são os únicos órgãos que expandem e contraem. E nada por acaso que estão localizados no chakra cardíaco, né? O pulmão tem a respiração, que é a troca com o meio ambiente. E o coração, ele bombeia sangue para todo o corpo. O sangue é o veículo do nosso eu. O nosso eu, na antroposofia, é o eu espiritual, né? É o que me traz a minha individualidade. E então assim, o coração, ele expande, é como se ele trouxesse o eu para o corpo inteiro, né? Ele tem essa habilidade. Olha que lindo, né? Eu acho, eu gosto de trazer isso para a gente perceber as correlações entre o físico e o espiritual e o emocional. Então, o eu é uma forma da gente perceber uma maior conexão comigo mesmo, né? É assim que a gente consegue trazer um aumento de temperatura no corpo. Quando o eu está bastante encarnado, pessoas quentes tendem a ter um eu muito encarnado no corpo. Pessoas mais frias, com extremidades frias, o eu não consegue chegar nas extremidades. E isso diz o quanto que eu estou presente em mim ou não. Você já percebeu quando a gente respira ou medita, às vezes a gente aumenta a temperatura no corpo? Por quê? Porque através da respiração... Eu sou dessas que costuma ter mão bem fria e pé frio. Muitas vezes, depois que eu medito, minha mão tá bem quentinha. Isso, ó, lindo, lindo. Por quê? Porque você está, através da sua consciência, da respiração, do oxigênio, trazendo o teu eu para o teu corpo, encarnando no corpo. É como se a gente estivesse tomando consciência centímetro por centímetro do nosso corpo. E aí a gente consegue ir além das questões físicas. Eu quero trazer 2 exemplos aqui para falar sobre procrastinação, Li, que eu acho que fica um pouco mais visual para as pessoas entenderem aqueles sisteminhas que eu falei, os 3 sistemas. Então, sabe aquela pessoa que tem um monte de ideias pipocando? Ela não consegue concretizar as coisas que pensa ou que precisa fazer? A gente fica olhando para uma pessoa assim, parece que ela está acomodada, né? Que ela fica um pouco na zona de conforto dela. Se a gente for pensar, ó, o pensar dela é extremamente ativo, né? Um monte de ideias pipocando, tipo cabeção mesmo. A pessoa cabeçou. Ela não tem uma cabeça grande, mas o que eu quero dizer a pessoa é como se tivesse uma cabeça grande porque tem muita ideia.
E o querer dela é mais fraco, o desejo dela, a motivação dela é mais fraca. E claro que isso afeta o sistema HIIT, o sentir. O sentir dela fica afetado, porque de alguma forma ela tá muito ativa aqui, o embaixo, o querer tá fraco, e aí pode vir tristeza, raiva. E na verdade o que parece, ouvindo você explicar, parece que é uma coisa de que está desconexo onde o tanto de energia ou o ritmo mesmo está desconexo, Isso. né? Então, tipo, tem muita coisa tá acontecendo aqui. A energia está concentrada na cabeça, né? Se a gente for pensar na limniscata, que, né, fica a cabeção grande e embaixo fica bem pequenininho, tá? Deixa eu fazer um desenho aqui. Então, cabeção grande e o desejo vão... Dá para ver? Sim, bem grandão. Não fiz tão bem, tá? E um outro exemplo é aquela pessoa que sabe o que quer, ela sabe onde ela quer chegar, tem um desejo, sabe? Aquela pessoa que, eu tento e não consigo, mas ela não se prepara, ela não tem ideias de como chegar lá, ela não vai fazer um curso, não pede ajuda, não se instrui, sabe? Ela fica só, eu quero chegar lá. Então ela fica, e aí ela entra, se a gente for pensar, tem o pensar fraco, porque ela não tem as ideias, pequeno, né? Já é uma cabecinha pequena. O querer mais ativo, né? Mas o sentir, ela fica contraída pelo medo. Porque é como se ela não... Ela paralisa. E aí a gente vê um desenho oposto, né? É uma cabecinha. Eu não tô fazendo tão bem. Mas aqui maior e aqui menor. Não sabe a rota, não sabe exatamente. O Waze dela não tá funcionando. Então, chegou assim, numa cidade completamente isso... diferente, não tem GPS, não tem Waze, não tem nada, tem lá o carro, tem o combustível, mas sabe onde quer chegar, mas não sabe como. E ela fica achando, acho que tem um monstro ali, não vou lá. Acho que ali não... e fica paralisada. Então, assim, o que isso quer dizer? Que a gente precisa entender os aspectos inconscientes que me levam à paralisia ou à falta de vontade. O que me, né, ou que me paralisa, porque eu tenho, né, eu tenho vontade, mas não sei como chegar lá, mas o que de fato me paralisa, da onde que vem isso, ou o que realmente me faz não ter vontade. Eu tenho um monte de ideia, mas eu não concretizo. Então é super importante entender a biografia e sentir, que é uma coisa que a gente, no nosso mundo, a gente não negligencia muito sentir. A gente fica, às vezes, buscando a ação, buscando os pensamentos, mas sentir a gente não entra em contato, e que a respiração leva muito para esse lugar. Com a respiração, com o renascimento, que depois eu vou falar mais profundamente, a gente tem a possibilidade de interiorizar, né? Quando a gente faz uma respiração consciente, bem feita e feita com regularidade, uma respiração consciente, vou chamar de meditação, tá? A gente realmente... porque tem respirações conscientes onde você pode colocar movimento, e as pessoas não entendem isso muito como meditação. Mas, de qualquer forma, eu tô querendo dizer assim, qualquer prática que existe uma respiração consciente que você te leva para dentro, né? E a gente consegue trazer o eu, como você mesmo falou, que esquenta o corpo. Qual é a tendência? Que ganhos que a gente pode ter com isso, né? A gente consegue diminuir muito a aceleração mental. Lembra que a energia às vezes está aqui e eu consigo trazer o eu para o corpo todo? Eu trago... É como se a energia da minha cabeça fosse descendo para os membros. Então, é como se eu gosto de dizer isso porque eu trago a imagem, né? Eu distribuísse a energia que às vezes estava concentrada aqui para o corpo tanto. Então, a desaceleração mental pode acontecer, uma maior clareza mental pode acontecer, mais presença no corpo, né? Maior conexão com seus sentimentos, porque às vezes a gente não consegue sentir porque está muito aqui, ou está muito na ação. Eu fico fazendo um monte de coisa, eu penso, faço um monte de coisa, mas o que eu tô sentindo? É isso mesmo que eu quero fazer? Deixa eu voltar para dentro. A respiração leva para este lugar, é para dentro. A gente esquece e negligencia uma parte que é o sentir, que é o dentro. E a respiração consciente te leva para o mundo interno.
Lembra que eu falei do sistema rítmico, que é o sentir? Rítmico, expansão, contração, pulmão, coração. Precisa de ritmo. Quando a gente só fica fora, tem ritmo. Não tem. Então, a gente precisa lembrar do fora, dentro. Inspiração e expiração. Fora, dentro, fora. Ritmo. E a respiração traz isso. Por isso, a importância da meditação ou da respiração. Para a gente criar esse ritmo, estimular o sentir, diminuir o pensar, né? Ou ativar mais o querer. Percebe que os 3 sistemas estão ligados com o sistema rítmico. Tá tudo ligado. E eles estão em constante movimento energético. Lembra da lemniscata? O ritmo fica no meio. Então, eu preciso equilibrar meu sistema rítmico, preciso dessa interiorização para equilibrar os outros sistemas. E até para alimentar, né? Pelo que você está falando com nessa visão, você precisa do sistema rítmico para alimentar os outros sistemas, né? Alimenta o ritmo interno, alimenta com o oxigênio e dá essa possibilidade toda de funcionamento. Muito bom. E assim, o que a antroposofia traz muito, que eu acho muito bonito também, eu não consigo meditar nem respirar, tá bom, então trabalha com a arte, vai fazer alguma coisa de arte, vai aprender um instrumento, vai pintar, sei lá, vai fazer uma área... até, né? Coisas que são bem artesanais, né? Manuais. Isso, porque porque você vai estar lá, ó, trabalhando. Você não tem como tocar um instrumento sem estar ligando com a tua respiração. Não tem. Você fica... não vai sair a música, não vai, a nota musical não vai sair. Então pode ser um outro caminho, né? Isso, ouvindo você falar da história da arte, do pintar tem um ritmo, o próprio bordar, pensa o bordar, tudo isso tem uma possibilidade da gente, a partir do sistema motor, você entrar em contato com o ritmo, né? Isso, e aí você vai estar respirando. Né? Isso aí, lindo. Né? E o renascimento não é diferente. Para quem não conhece o renascimento, é uma técnica muito simples, extremamente simples. Por quê? Porque é só respirar. Ela tem um padrão respiratório, que é justamente a inspiração ser o mesmo tempo da expiração e ela não ter pausas. Então, ela emenda a inspiração com a expiração. Então, e fica por muito tempo respirando dessa forma. De preferência de boca aberta, porque você aporta muito mais oxigênio. O oxigênio, ele vai oxigenar e bombear teu corpo de oxigênio, claro. E esse tipo de respiração, ela mimetiza, ela imita. Quando os bebês nascem, eles têm esse padrão respiratório. Então, por isso que chama renascimento, porque tende a ir para o nascimento, né? Porque como a gente está respirando da mesma forma que o bebê, é como se a gente te levasse de alguma forma para esse lugar. Tá? A partir de um movimento voluntário, você põe um ritmo voluntário para sua respiração, que te lembra que de algum lugar está guardado nessa memória, te possibilita acessar lá. Que legal, não sabia que era assim. Isso. E aí, só que assim, você fala assim, mas é só o nascimento? Não. Como você está aportando muito oxigênio no corpo, tudo que está estagnado no teu corpo, tudo que está parado no teu corpo, paralisia, parado, né? Já me vem a questão da motivação. Tudo que está lá, que as memórias celulares, né, que muito bem a Lígia falou, que a gente vai tendo no corpo, naqueles meus 3 primeiros anos que são inconscientes e que estão parados, ou traumas que eu tive, que eu guardei dentro do corpo, o oxigênio, ele vai mexer a nível celular o que está estagnado e as coisas pode sair dores físicas, dores emocionais, dores espirituais. Teve gente já no Renascimento que se encontrou com a avó que tinha falecido, abraçou a avó. Teve gente que tinha uma dor nas costas, doeu, liberou.
Teve gente que acessou coisas, padrões de muita atenção ao longo da infância. Enfim, pode acontecer de tudo. Não dá para te responder, você vai trabalhar isso no renascimento. Mas o renascimento com certeza vai fazer uma faxina corporal, energética e espiritual dentro de você. Aquilo que botar em movimento aquilo que está parado, de trazer uma força, porque você está trazendo, tá movimentando, botou em movimento, né? Então, ela é simples e poderosa. Você falou assim, ai Patrícia, mas eu vou entrar em contato com trauma. Eu acho muito bonito a técnica de renascimento, porque ela entra em contato com às vezes, questões muito dolorosas e inconscientes, mas é de uma maneira tão leve. As pessoas saem tão bem depois de um renascimento. Uma conexão tão grande com si mesma, que às vezes nunca experimentaram tão forte essa conexão, que eu sinto que é uma forma muito leve de trabalhar coisas dolorosas, né? Porque é pela fisiologia, né? Então, o seu corpo nunca vai o seu corpo... as coisas só aparecem quando o seu corpo tem certeza que ele tem recurso suficiente para lidar com aquilo. Né? Obrigada. Estava pensando nisso. Só vai acessar, tipo, eu imagino, estou te dizendo pela experiência que eu tenho de outra abordagem corporal, mas eu entendo que o princípio é o mesmo. Porque quando você dá espaço para a sua fisiologia funcionar, ela vai soltar as cargas que já estão excessivas, mas que ela pode lidar com aquilo. Porque as cargas que ela não consegue lidar, elas nem aparecem. Não aparece. Você só vai vivenciar aquilo que você está pronto. E outra, talvez seja menos doloroso, porque o processo a dor existe, mas o sofrimento é opcional, né? Então, essa coisa do sofrimento a gente traz toda aqui, né? Então, quando você trabalha essas questões a partir da fisiologia, tem ali o ponto crítico, cheguei na dor, tá lá, mas a fisiologia conseguiu liberar. Liberação, quando pensa uma coisa, tá tenso, você libera, vem um bem-estar, uma sensação tão positiva dessa liberação que é leve, se torna leve. Imagino que o grande processo seja a coisa do ganhar coerência, né? Se você faz, a história da coisa, como você está falando do sistema rítmico, e a partir daqui, às vezes as coisas estão funcionando aqui de um ritmo, e o corpo no outro e tal, com o renascimento você deve conseguir dar uma coerência para o seu corpo e como um todo, né? E daí parece que você não tem os mini sistemas funcionando cada um independente, você começa as forças todas a trabalharem juntas. Sim, as forças todas e uma expansão da consciência, porque você entra num estado alterado de consciência com a técnica do renascimento. Tem um estado, assim, de ampliado da consciência, assim. Você entra num lugar mais... é difícil de dizer em palavras. Precisa vivenciar, mesmo porque para cada um a vivência é uma, né? Não dá para dizer que aquilo que eu vivo você vai viver igual. Não dá. E cada sessão de renascimento é diferente. Não é porque eu vivi uma maravilhosa que eu vou viver maravilhosa igual da outro jeito. Pode ser que a outra seja mais corpo, tem outras que sejam mais emocional, tem outras que sejam mais espiritual. Tem outras que você só ficou respirando e você só sentiu o aumento vibratório celular, porque, né, que você percebe, né, a frequência corporal mudando. Eu queria falar de respiração exatamente por isso. Quando a gente fala da história da procrastinação, e principalmente esse convite que eu estou fazendo aqui com essa série, os temas que a gente está abordando, são coisas que todo mundo já tem e todo mundo já sabe, só que às vezes a gente está tão no pensar, tão na cabeça, que a gente põe e fala, caramba, tenho tão claro que eu tenho esse objetivo, eu quero fazer isso, por que eu não estou conseguindo? Por que eu deixo sempre na última hora? Por que eu prefiro dormir em vez de acordar cedo e fazer exercício? Por que eu falo que eu vou comer direito? Animal, né? Por que eu falo que eu vou comer direito e chega na hora eu como tudo? Enfim, na verdade, tem o que a minha hipótese aqui é que é o seu organismo pedindo a sua atenção e que talvez seja o único jeito que você vai prestar atenção e não conseguindo praticar ou realizar aquilo que você botou na cabeça que você quer. Então, é um convite aqui para olhar
essas questões de um outro lugar, né? Porque quando a gente pensa lá numa das linhas da psicologia da motivação, só diz que a gente consegue realizar a próxima tarefa quando as necessidades anteriores básicas já estão atendidas, né? E o respirar e prestar atenção na fisiologia é a base ali. Então, às vezes, nessa fase que a gente está respirando curtinho, quando a gente está sob ameaça, quando a gente está sob pressão, a gente respira curtinho, a gente fica até todo contraído, assim. Cara, não tem energia, não tem espaço para fazer outra coisa que não seja respirar. Esse foi o convite da gente trazer esse olhar o seu olhar que você já conhece, que tem essa visão da antroposofia que é super legal do ritmo, e também da experiência do renascimento, para trazer mais um caminho para as pessoas, que elas possam ampliar aí a visão delas e não só ficar dizendo que sofrem com a procrastinação. Tem muito mais por trás disso. E não só ampliar, mas também ter a consciência que, fazendo assim, você vai estar trabalhando a raiz da questão. Não estou falando que as outras abordagens não funcionam, podem funcionar, né? Mas são métodos paliativos que em algum momento isso pode escapar, você entende? O boicote em algum momento pode vir. Então, você trabalhando a essência, a raiz do boicote, você fala assim, mas trabalhando a raiz você nunca vai voltar? Pode ser que volte também, mas é de um outro lugar, é com a consciência junto. Eu concordo super, porque se a gente for ver o tanto de receita que tem, tem um monte de estudo de neurociência falando da procrastinação e as receitas que tem, como você deve agir. O próprio coaching trabalha bastante isso, né? Você bota uma meta, faz um planejamento, não sei o quê, mas é tudo top-down, é tudo da cabeça para baixo. Aqui o convite que a gente está fazendo, o trabalhar a raiz, é de baixo para cima, né? Então, é da base, é do que a gente está sentindo, é do que está encalacrado aqui para que a gente possa liberar e dar espaço para outras coisas. Né? E aí, se você fizer isso aliado a uma ferramenta como o coaching, cara, você vai voar, meu amigo. É o que o Steiner fala, não existe espírito sem matéria e matéria sem espírito. Trabalha a tua matéria, né? Porque o coaching, ele trabalha a ação, mas, cara, é ligado a propósito, ligado a um monte de coisa, né? E aí a gente pode fazer uma super conexão espiritual. Se juntar os dois... Acabou. Tá resolvido. Fez a lista inteira, pode começar a preparar uma lista maior. Foi ótimo. É sempre bom te ouvir falar. Né? As suas aulas de antroposofia, você explica de um jeito tão claro que é ótimo de ouvir. Porque eu fico... Meu ilustrador aqui vai desenhando tudo que você vai falando. Muito bom. Isso é um feedback extremamente positivo, porque é um desafio trazer a antroposofia para o entendimento, né? Porque como é uma ciência... Muita coisa, né? É muito complexa, né? Ela estuda muita coisa, faz links entre muitas coisas, então às vezes trazer para a expressão é um desafio tremendo, assim. Então, para mim, isso é um super feedback. Que bom, agradeço. Muito obrigada de novo, dá um abracinho. Um abraço virtual.